Fala massa, a torcida do Galão chega mais. Vamos dar uma olhada aqui na entrevista coletiva do Cuca após a derrota do Galo, hein? Galão vacilou no finalzinho ali, cedeu um gol para o Bahia, inacreditável, um erro que pra mim, pô, profissional não pode aceitar, né, cara? Custou pra buscar um empate com um golaço olímpico do Hulk, que gol lindo. Aí você vai lá e entrega a vitória de mão beijada aí pro Bahia. Apesar que a finalização, do jogador do Bahia aí foi realmente uma pintura, né? Realmente um golaço. Michael Araújo fez o gol aí da vitória do Bahia. O Galão, infelizmente, seu ataque ineficiente, não conseguiu ser produtivo nesse jogo de hoje. É isso, galera. O Galo voltando, não conseguiu a vitória, quase conseguiu arrancar um empate na raça aí, mas cedeu essa vitória pro Bahia no final. Mas agora vamos dar uma olhada aqui na entrevista coletiva do Cuca sem enrolação. Deixe seu like, se inscreva, os créditos aqui, link na descrição do vídeo, bora lá. Boa noite, Cuca. Pedro Abílio da Itatiaia. Eu queria que você explicasse para a gente o que você já digeriu dessa derrota, a que você atribui essa derrota no último lance do jogo e explicasse também as alterações, né? Você tentou várias alternativas, inclusive táticas no segundo tempo, para o Atlético jogar melhor diante do Bahia. Boa noite. Boa noite. Jogo, eu acho um jogo igual, né? Um jogo que foi muito parelho, foi igual. Primeiro tempo corrido, disputado, alternado, né? O futebol ele é fásico, então nós tivemos o predomínio os 10 primeiros minutos, o Bahia depois os outros 10 e fomos trocando assim até o final do primeiro tempo. Acho que um jogo bastante equilibrado, com as duas equipes jogando na ofensiva, né? No segundo tempo, quando a gente toma um gol no rebote, em que o Juba pega um arremate feliz e faz o gol, a gente tem que se atirar mais, tem que buscar o gol. Eles fazem a linha de 5 na frente da linha de 4 e é muito difícil entrar, então nós tentamos encontrar esses meias atrás da primeira linha de 5, né, para que esses jogadores pudessem fazer os homens de frente de velocidade jogar. Em algumas vezes fomos felizes, dominamos o jogo em posse de bola, criamos, né, as oportunidades. Eu não lembro assim de uma defesa no segundo tempo do Delfim, e com muito sacrifício, muita entrega, a gente conseguiu um empate já nos acréscimos, né? E quando você tem um empate dessa forma, com a equipe descaracterizada como estava, porque nós nos lançamos para frente, com o Coelho na lateral direita, com o Hulk o Hulk e o Júnior Santos fazendo a frente, junto com o Coelho, entrando o Bernard. Então nós jogamos tudo, né? Tiramos o Alonso, passamos o Rubens para trás para ficar com uma zaga bastante rápida e ficar no mano, e deu certo, né? A gente conseguiu empatar o jogo. Pô, e uma alegria enorme, numa dificuldade como foi. No último lance a gente tomar o gol e a equipe bem postada, numericamente superior e ali na cabeça do garrafão, né? Os 2 gols que a gente tomou é ali. Um gol de rebote e outro gol numa virada. O jogador de costa acabou dominando, virando e fazendo no apagar das luzes, né? A bola dá na trave e entra. Esse é o futebol. Não adianta a gente buscar culpado, não tem culpado. Eu saio triste, muito triste com a derrota, mas vi um time raçudo, um time que não se entregou em momento algum, tentou buscar o resultado, e a gente tem que entender que é assim. Outro dia nós vencemos em cima da hora o Fluminense e hoje a gente tomou o gol em cima da hora. Esse é o futebol. Boa noite, Cuca. Breno Galante. É o primeiro jogo depois da paralisação. Eu queria que você falasse dentro do que você imaginava, né? Como é que foi isso no aspecto do ritmo de jogo, né? E até porque agora você tem uma viagem, você tem Palmeiras, você tem Flamengo, só jogos fora de casa. Como é que você viu? Foi dentro do que você esperava? Ou você esperava um pouco mais desse time depois dessa pausa? Não, foi um jogo muito igual, de duas equipes que estavam, um com 21 pontos, outros com 20 pontos, né? Uma equipe que tem um treinador que está há mais tempo, já tem um trabalho mais longevo, então é natural que eles tenham um conjunto um pouco maior que o nosso, que é uma equipe que teve bastante mudanças, né? Nós tivemos ainda 2 desfalques importantes que
que estavam suspensos, mais um que teve problema na coluna. E esses jogadores, eles fazem bastante falta para nós. Mas não adianta achar um outro motivo hoje que não seja a qualidade do Bahia também, que pressionou, que jogou, que lutou. Foi um jogo de altíssima velocidade, né? Nós empatamos o jogo e tivemos a chance de fazer o 2-1. Saímos num 3-2, que em 2021 acabamos virando um jogo assim. Poderia ter acontecido hoje igual. Mas nós não fomos felizes nesse último passe. Acabou que eles cortaram para escanteio e nós ficamos na trocação até o final. De repente a gente aprende, né? Na dor sempre se aprende mais. Quando você tem um revés virado assim, buscado e a equipe mexida como estava, você tem que valorizar aquele resultado, né? Então você não precisava bater falta rápido como a gente bateu na saída da lateral direita. Espera a equipe se posicionar, pegar o lateral já, o cara que não é do lateral, bater o lateral para querer, e a equipe que já estava muito mexida. Então essas coisas eles vão aprender. Na dor se aprende mais, a gente vai olhar os lances e discutir com eles aí no decorrer da semana, para não cometer mais erros assim no futuro, né? Preparar bem agora, voltar para casa amanhã e já na segunda trabalhar, para na terça viajar e ir lá jogar o jogo da Sul-Americana. E como você falou, muito difícil agora a sequência de jogos. Jogamos fora com o Palmeiras, aí voltamos com o Bucaramanga, depois pegamos 2 Flamengos no Rio, né? No domingo e na quinta, e a gente tem que estar preparado para essas dificuldades. Que sequência pesada, hein, amigos? Só pedreira daqui pra frente. Ô, Cuca, queria que você falasse sobre o Isaac, né? Você recebe de volta ele que estava emprestado lá no futebol português, tem treinado nos últimos dias, né? Já integrado ao time profissional. O que você pode falar hoje sobre a escolha dele para o segundo tempo, em detrimento ao João Marcelo, né? Eles têm treinado os dois bem, nós temos que escolher um, e hoje a ideia foi o Isaac, dentro do que a gente imaginava do jogo, né? Ficamos com ele e o Hulk, os dois, e ele dá um passinho atrás, um pouco mais do que o João Marcelo, então a opção foi por isso. Mas os dois são meninos muito com um futuro que pode vir a ser brilhante, sem dúvida nenhuma, e vão tendo as oportunidades. Hoje foi a vez do Isaac, na próxima pode ser do João Marcelo ou dos dois juntos também. Cuca, eu queria que você falasse sobre a questão do Fausto Vera, porque ele não veio por uma opção, você está com uma necessidade de volantes, né, no seu elenco, perdeu o Patrick. O Fausto Vera faz parte dos seus planos? Como está essa situação? Por que ele não veio? O Fausto Vera, ele não treinou 2 dias da semana, teve problemas clínicos. Um dia ele nem no campo veio, foi medicado em casa. Ele estava fora da condição ideal, além do episódio já no final, há um mês atrás, né, antes do último jogo com o Internacional, que ele estava com uma proposta que estava por chegar e não estava com cabeça para o jogo. Então é muito simples, né? Vamos esperar que essas coisas se resolvam, né? Que a proposta chegue e que a gente possa, de repente, com um saldo que entre nele, poder buscar um volante. Tá mandando vazar o homem. Muito bem, torcedor do Galão, praticamente aí um desabafo, né? Até então o Bahia não tinha perdido em casa e faltou a malandragem dos jogadores do Galo ali da zaga ter segurado um pouco mais o jogo, ter realmente valorizado o empate, que veio num golaço do Hulk, né? E o empate estava realmente de bom tamanho. Você tá voltando, né? Não tá na sua melhor forma, porque tava voltando de 15 dias de férias. Você, um pontinho contra um Bahia, que até então tá invicto na temporada, né? Em casa, ainda não perdeu. Então, é difícil, né, amigos? É isso aí. Infelizmente, o Galo decepcionou nessa partida, né? Mas não foi de todo mal, não foi muito ruim não, mas o ataque ele precisa ser mais assertivo, né? Precisa ser mais eficiente, é a palavra que falta no ataque do nosso Galão. E Massa Atleticana, com esse gol olímpico do Hulk, né? Na 5ª temporada pelo Atlético, o Hulk entrou para o top 10 histórico do clube e figura agora ao lado de um ídolo como os Reinaldo, Dadá, Guará, Marques, o jogador que marcou um gol.
olímpico na derrota do Galo contra o Bahia na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o gol marcado, encerrando um jejum de 8 jogos sem marcar na temporada, o camisa 7 entrou para a lista dos 10 maiores artilheiros da história do Galo. Hulk tem 126 gols com a camisa alvinegra em 254 jogos. Ele se igualou a Nível na 10ª colocação. Então é o Hulk entrando para a galeria aí dos maiores goleadores do nosso galão, né? Tá aí. Parabéns, Hulk, pelo golaço, mas infelizmente aí entregamos, né? Entregamos aí pro Bahia. É isso, galera. Deixa o seu like, se inscreva, comenta o que você achou da partida do nosso galão. Deixa aqui abaixo seu comentário, seu like, compartilha. Tamo junto, valeu. Fui.